Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, com muita alegria, a liturgia da nossa igreja nos apresenta para este domingo, 15 de junho de 2014, a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos, portanto, o que também o magistério da nossa igreja nos exorta em relação à Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos seus meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Portanto, meus irmãos, o mistério da Santíssima Trindade, a própria palavra já o diz, mistério. Por mais que tentemos compreender, evidentemente que nós nunca vamos saber. Por quê? Porque se é um mistério de Deus, evidentemente, se nós compreendermos os mistérios de Deus, nós estaremos nos equiparando também a Deus. Então estaremos sendo deuses. E na realidade nós não somos deuses, nós somos criaturas de Deus. Fomos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então somos criaturas. E como criaturas, evidentemente, o nosso intelecto nunca vai perscrutar como Deus é realmente. Sabemos que Ele é amor, porque assim Jesus Cristo nos revela esse Deus misericordioso, esse Deus Pai, esse Deus que nos ama infinitamente. Mas conhecer a Deus no seu mistério trino e uno, uno e trino, isto não cabe a nós. Cabe a nós aceitarmos, mas não que queiramos compreender algo que esteja acima da nossa capacidade humana. Se fôssemos deuses, evidentemente iríamos compreender, mas como já disse, nós não somos deuses, somos filhos de Deus pelos merecimentos de Jesus Cristo. E também no Evangelho deste domingo, dia 15 de junho de 2014, nós temos o seguinte Evangelho para essa leitura, para a missa. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então vejamos bem, é através de Jesus Cristo que nós temos a nossa salvação. Deus é o Pai Criador, Jesus Cristo é o Filho Salvador, o Espírito Santo é Deus Santificador. Não são três deuses, um único Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a mensagem de Jesus Cristo para nós é esta, que Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa unidade, a nossa fraternidade constantemente em ação. O primeiro exemplo de unidade santa, o primeiro exemplo que nós temos de fraternidade e de família é a própria Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que pudéssemos também, através dos merecimentos de Jesus Cristo
e através dos nossos esforços pessoais chegarmos um dia à salvação eterna. Deus não criou ninguém para a infelicidade, Deus não criou ninguém para a condenação. Mas quem rejeitar o nome de Deus está se autocondenando. Não é Deus que está condenando alguém. A própria pessoa está se afastando de Deus e ao mesmo tempo criando para si a infelicidade eterna. E Deus não quer isto, porque conforme nós lemos também em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e se salve. Então, Deus é este Pai amoroso, este Pai que nos ama constantemente e quer que todos nós cheguemos um dia à salvação eterna. Então, que possamos viver o Evangelho, que possamos viver os ensinamentos da nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, que possamos abrir os nossos corações e ouvir todas essas palavras, estes ensinamentos, porque nós temos a certeza de que a nossa Igreja, ela é assistida pelo Espírito Santo de Deus. Também peço a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nunca se esqueçam de rezar por nós que nos consagramos ao trabalho dentro da Igreja. Rezem por nós, padres. Vamos rezar também pelos nossos bispos. Vamos rezar também pelo nosso querido Papa Francisco, para que ele, como sucessor de Pedro na Cátedra de São Pedro, ele possa conduzir a Igreja no caminho da salvação, sempre e assistido pelo Espírito Santo de Deus. Nunca se esqueçam, peço mais uma vez, rezem por nós, rezem por todos nós que um dia nos consagramos ao serviço da Igreja, ao serviço do altar, para anunciar a todos a palavra que conduz à vida eterna. E que a nossa Mãe Maria Santíssima possa abençoar também a todos vocês em todos os momentos. E que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo os abençoe, agora e sempre. Amém. Salve Maria!